Boa noite, igreja. Boa noite. A paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Pastora, se a senhora pudesse colocar em Tiago 4, capítulo 4, versículo 7. Amém. Amém. Obrigado. Muito bem. Isso, é isso mesmo. Amém, irmãos? Amém. Vamos. Convido a igreja para ler junto esse versículo. Para não ter problema de versão, vamos ler no telão, né? Vamos juntos? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Amém? Amém. Bendito Deus, amado Pai, Senhor, mais uma vez nos encontramos na sua casa, na sua presença, em oração agora, Pai, lhe pedindo, Senhor, que o Senhor conduza esse culto, use a minha vida, Pai, que eu possa estar falando, Senhor, o que o Senhor deseja para nós, para mim, para a nossa igreja, Senhor, e que tudo que seja falado aqui, Senhor, seja meditado para a honra e glória do seu nome. Muito obrigado, Pai, fique conosco, essa nossa oração, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, praticamente eu iniciei uma série de meditações, falamos muitas sobre batalhas espirituais, né? E eu separei as batalhas espirituais em três situações, né? A primeira situação, só para relembrar os irmãos, as nossas lutas, né? Qual seria as nossas lutas e as lutas que nós temos também com relação às vontades de Deus. Nós falamos exclusivamente as ordens que Deus dá para nós, muitas das vezes, e essas ordens nós recebemos de diversas maneiras. Quando as ordens são agradáveis, é muito fácil a gente poder fazer para o Senhor. Mas quando as ordens são diferentes, então isso muda um pouco, né? Então eu trouxe na época sobre Abraão, que recebeu uma promessa, ficou feliz de ter recebido essa promessa, e depois o Senhor pede a justa promessa que ele gostaria que continuasse vivo, né? E Deus pede para ele. Então essa batalha que Abraão teve era uma situação que ele tinha com Deus, era uma condição que ele tinha com Deus. Então vejamos claramente pela palavra que ele foi vencedor. Justamente notamos que ele é chamado o pai da fé, ok? Ele teve fé nesse sentido. Já na outra condição, nós vimos aí o problema de Jonas, né? Jonas, que recebe uma ordem de Deus, mas ele resiste a essa ordem. E podemos meditar também como que era a cabeça de Jonas, também da mesma forma de Abraão também, como que ele pensaria, o que aconteceu, o que ele poderia estar, assim, às vezes indignado com Deus, quando Deus pede o seu filho, ele poderia ficar indignado, mas como que o Senhor me deu uma promessa e o Senhor agora está descumprindo? Mas a palavra não fala nada a respeito disso. Fala de um Abraão que foi obediente a Deus no que ele fez. E não foi uma coisa, não, eu
Deus pediu hoje e logo amanhã eu vou estar levantando o altar. Não, isso demorou, isso passou pela cabeça de Abraão, com certeza por um certo tempo. Já Jonas é diferente. Já Jonas, a cabeça dele era de uma tal maneira que ele preferiu desobedecer a Deus. Ele preferiu como podia ser possível, né? Ficar longe de Deus, né? Então ele foi para um local específico, aonde não, ele estava indo para um local aonde não se falava de Deus. Então vejam que o tratamento com Deus, que Deus deu para eles, cada um deles teve uma reação, ok? Depois nós vimos, irmãos, a questão da batalha espiritual, né? No caso, veja bem, as lutas contra o eu. Então, observamos também que no mundo nós vamos ter aflições. Deus, da mesma maneira, vai nos orientar, vai nos capacitar para fazer as coisas, ok? Só que tinha um porém. Qual é? O porém é a questão de quando nós éramos filhos da desobediência. Nós acabamos adquirindo situações que estavam assim, que na verdade os nossos usos e costumes, as nossas éticas era de outra maneira. Hoje nós temos a ética de Deus, a orientação de Deus. Então, como nós temos a orientação de Deus hoje, nós conhecemos muito bem que a palavra, né? A palavra vai nos libertar. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então nós estamos libertos pela palavra. Só que nós temos usos e costumes que precisam ser também transformados. Nós precisamos mudar, porque a santidade e a fé não se adquire da noite para o dia. É um processo de crescimento, é um processo de transformação. Então, cada dia nós renovamos a nossa vida. Por quê? Porque podemos ter atitudes pecaminosas, nós podemos ter pensamentos pecaminosos, vindo como herança do passado. E esse tipo de situação que nós encontramos no nosso próprio eu, faz com que dentro do nosso caminhar, dentro do nosso agir, a gente acaba tendo essa batalha espiritual. Porque uma vez que você já se confrontou com a verdade, o Espírito Santo vos fará lembrar se você está no caminho certo ou não, ok? Se você está sendo desobediente ou não. Isso vai fazer com que, quando você tem a oportunidade de ter o contato com a palavra, o contato com Cristo, você vai alimentar o seu caráter, você vai alimentar as suas decisões. Então as suas decisões vão ser mais fortes do que o passado, do que você já estava acostumado. E isso acontece muitas das vezes. Enquanto nós estivermos nesse mundo, nós vamos ter um processo de batalha espiritual. A palavra de Deus é clara, o apóstolo Paulo disse, né? Combati o bom combate. O que significa que ele fez? Combati o bom combate. Isso ele estava no final do quê? Final da carreira dele. Então significa que a nossa luta espiritual com relação ao nosso eu, ela é contínua. E vai ser contínua. E não só na parte de pensamentos e costumes, assim, manias, né? O coração, a tendência do coração se esfriar, né? Com o aumento dessa situação que nós vemos no mundo aí, a gente
acha que tudo é normal. E a palavra de Deus diz claramente que não vos conformeis com esse século. Né? O aumento da iniquidade continua. Nós temos situações até que eu recebi uma missão para... Falei com o pastor está sabendo, né? De realizar um trabalho, uma palestra numa igreja de Jandira. E o tema é justamente essa parte de que a urgência que nós precisamos ter em relação ao Evangelho. O que está acontecendo? Está acontecendo coisas e barbáries, situações aqui, eu em especial, que tenho tempo para isso, tá? Então eu vejo os jornais, eu vejo as redes sociais, eu vejo como está a situação em fora. Um outro evangelho está sendo construído, está sendo pregado. Situações que levam aquele leigo, aquele que não tem uma fé forte em Cristo Jesus, a desejar coisas materiais, desejar coisas fáceis de ser recebidas. Não, vem aqui do jeito que você quer, você está, e vou te aceitar da maneira que você está. Não existe assim um chamado para transformação. E isso é muito perigoso, irmãos, porque nós precisamos ter essa batalha. E é uma das situações que eu quero meditar com os irmãos aqui essa noite. Então nós falamos de Deus, da ordem, falamos do nosso eu, e agora nós vamos falar do inimigo de Deus. Não que ele tenha que ter destaque, mas nós precisamos compreender certas coisas, porque aí a gente faz essa pergunta, irmãos: quem que é o alvo principal do inimigo de Deus? Somos nós, o nosso lar. Então nós somos o alvo principal dele, e como alvo principal nós devemos tomar cuidado. Nós devemos ter algumas meditações sempre vivas na nossa mente. Certo que o Espírito Santo, certo que Deus vai nos proteger, amém, ok? Mas muitas vezes Deus até permite que certas coisas aconteçam para ver como está a nossa fé, como é que está na nossa mente a se trabalhar numa situação, às vezes, né? Então vejam que às vezes situações interessantes, né? Aonde você, por exemplo, tem uma doença na família, como é que você se comporta? Como você faz? Eu acredito que o pastor Paulo, com a situação do Paulinho, entendeu? Eu não sei se você concorda comigo, quando ele ficou doente, né? Você fica com aquela batalha espiritual, não fica, pastor? Fica, não fica? Tá? A fé, porque a incerteza traz isso para a gente. A gente é sujeito a ter essa situação, mas a luta venceu, Deus venceu. O pedido, muitas vezes, o pedido de oração vence também. Por quê? Porque você pede ajuda dos santos. É uma maneira de você lutar com aquela situação de solidão, porque você tem esse problema de solidão. Então, irmãos, vejam bem, a palavra é clara. Nós, como cristãos, como os conhecedores da palavra, sabem claramente interpretar esse texto. Sujeitar-se a Deus. O quê? O que é? É olhar para Deus, estar com Deus, ok? Resistindo ao diabo. Então essa resistência é necessária fazer, porque muitas das vezes nós, como cristãos, porque um dos fatores importantes na realidade como cristão é: o cristão tem algo que pode se tornar contrário a ele. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Quando você conhece Jesus,
você passa a ter uma paz que excede todo entendimento. Não passa? Você não se sente feliz? Você não se sente acolhido, realizado? Sim. Então nós acabamos tendo costume com isso aí. E é bom? Sim, é bom que nós deleitamos com o Senhor, estamos junto com o Senhor, sem problema nenhum. Só que as adversidades vão ocorrer na nossa vida, vão mudar a nossa vida. Então, muitas das vezes, esse conforto, você diz assim: não, eu estou com Deus, então nada vai acontecer comigo. Eu estou com Deus e eu estou protegido. Então, o que eu posso fazer? Então, se eu estou protegido, eu vou ter uma confiança aonde eu digo o seguinte: eu não preciso resistir ao diabo, porque Deus me protege. E a palavra não está falando isso aqui, não. Está falando de resistência, ok? Então, essa resistência fará com que na sua vida Satanás saia fora dela. Ok? Saia. Ele não atinja você, porque consequentemente nós entendemos uma estratégia muito importante. Porque qual é a estratégia que nós temos que entender? Bom, nós não podemos esquecer que Satanás está ao nosso derredor. Ele está olhando como um leão que quer dragar. Está jogando setas malignas. E nós, como cristãos, a palavra diz: sujeitai-vos a Deus. Qual é a condição de você sujeitar a algo? Por exemplo, se Satanás, ele tenta te atingir com uma seta. O que é uma seta? É algo que pode te abalar. É algo que pode te ferir. É algo que pode mudar a sua estrutura. Pode te machucar. Ok? Então é esse investimento. Ele está investindo. Por que ele está investindo? Porque como ele está ao nosso derredor, ele sabe o que nós comemos, nosso gosto, as nossas fraquezas, só pelas nossas reações, só pela situação que nós estamos vivendo. Só porque às vezes que a gente pode estar vacilando na fé, ou alguma coisa assim, você está com incerteza. Por quê? Porque ele conhece a nossa reação. Vou falar aqui para os pastores, vou falar aqui para a diaconisa, por exemplo, você vai aprender mais, que quando a gente convive com o nosso irmão, quando o nosso irmão chega aqui um pouco cabisbaixo, um semblante que a gente não conheça, qual que é a reação nossa? Opa, tem algo errado, ok? Satanás observa isso na gente também, entendeu? Observa. Então isso é importante, por quê? Porque nós devemos estar resistindo. Jesus também teve problemas com Satanás. Jesus foi tentado por Satanás. E ele utilizou, no final dessa tentação, ele diz: está escrito. Então vejam bem, outra essência para que nós possamos vencer, para que nós possamos combater, para que nós possamos resistir também, é a palavra. Até, vamos dizer, ontem, na questão da armadura de Deus, vestindo essa armadura de Deus, entendendo que essa armadura nós vamos precisar no dia do mal. É o dia do ataque que ele provoca, e ele faz isso. E tem mais algo mais importante também: quanto mais você se aproxima de Deus, quanto mais você serve a Deus, quanto mais você tem comunhão com Deus, mais ele quer te atacar. E ele vai mexer em poucas coisas. E não sei se vocês já estão lembrados, Satanás
não chega para nós do jeito que Ele é e com a intenção que Ele quer. Ele vem chegar como aconteceu com Eva. Ele vem chegar lentamente, a ponto do que Eva, sem experimentar o fruto, considerou que era bom para comer. Sem experimentar. Significa o quê? Que ela já estava consciente que era bom. Quem falou para Eva que era bom para comer esse fruto? Satanás. Que ele estava. Então veja que ele acabou convencendo diante das astutas ciladas dele. Ele convenceu Eva. Amém? Depois nós vemos, irmãos, em 1 Pedro, capítulo 5, versículo do 8 a 9, diz assim: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor, como leão, como já disse, rugindo, procurando a quem possa tragar ou devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. Então vejam, irmãos, que aqui é importante essa questão de sóbrios. Os sóbrios aqui não está especificamente falando de que você não pode beber, o que você está bebendo, ó, não tem nada a ver com bebida aqui. Tem a ver com seriedade. Tem que ver que, olha, o diabo, ele é perigoso. Então, raciocínio, entendimento. Na verdade, a gente pode dizer até de um certo respeito, porque ele é perigoso. Quando você tem esse problema de desrespeitar aquela situação, isso é muito perigosa. Eu costumo dizer no dia a dia, quando a gente está conversando, costumo dizer uma pequena historinha, uma coisa simples para ilustrar isso. Eu acho que já falei aqui, vou repetir agora. Aonde tinha um alpinista que era muito famoso, muito conhecido, muito preparado. Ele resolveu, no final da noite, subir sozinho na montanha. E aí, por mais que as pessoas orientaram ele, falaram, não faça isso, porque, sabe, está no final do dia. Ele falou, não, antes do final do dia, eu chego lá no cume, eu chego lá em cima, então não vai ter problema. Mas ele não contou com o acaso. E ele começou a subir, e de repente, ele escorregou, aquelas hastes romperam, e ele foi caindo. Até eu faço a ilustração como ele sendo um cristão, né? Então, vejam bem, ele caiu, aí ele pediu a Deus. O que aconteceu? Quando ele pediu a Deus, ele falou, Deus me ajuda. Pediu algumas vezes, aí a última vez que ele pediu, porque ele sabia que ele ia morrer, porque se ele caísse do jeito que está caindo ali, ele ia se arrebentar no chão. O que ele fez? Ele pegou, clamou a terceira vez e Deus recebeu aquele solavanco e ficou pendurado. Mas esse momento já estava escuro, ele não via nada. Nesse momento ele não via mais nada. E ele sabia que durante a noite ele não podia ficar lá, porque a sua roupa, o seu cobertor, tudo estava nas costas dele. Ele não tinha como se agasalhar pendurado ali. Certamente ele ia morrer. Aí ele clamou a Deus de novo: Senhor, por favor, me salve, porque aí ele queria ser salvo. E aí ele ouviu a voz de Deus: corte a corda. Ok? Corte a corda. E ele pendurado na escuridão. Conclusão: ele cortou a corda?
não cortou a corda. Morreu ali, pendurado. Por causa da temperatura. No dia seguinte, o resgate foi até lá. Viram que ele não falou nada, foram até lá. E encontraram ele pendurado a meio metro do chão. Meu Deus. Certo? Então vejam bem. Deus pediu para cortar a corda. Nesse momento de dificuldade, o que esse alpinista deixou de fazer? Deixou de obedecer a Deus. Agora o outro alpinista, sendo entrevistado, mais uma outra história. Perguntaram para ele: escuta, você por acaso tem medo de subir a montanha? Você tem medo? Experiente. Ele falou: eu tenho. Eu falei: como? O repórter perguntou: como você tem medo de subir? Você é tão experiente? Ele falou: eu tenho medo. Sabe por quê? Porque se eu não tiver medo, eu vou ter muita confiança. É aí que eu não tomo cuidado. É, desse jeito. É desse jeito, irmãos. Satanás é desse jeito. Nós temos que tomar cuidado. Às vezes, irmãos, ele arma a arapuca e você tem que mostrar que focinho de tomada, entendeu? Não é focinho de porco. Você tem que provar isso. Às vezes ele dá armadilha. Ele apronta as coisas para você que você não precisaria se justificar. Mas você tem que se justificar, porque a acusação vem para que você prove quem você é. Olha só, é isso. Por quê? Desestrutura. Então há um problema, e na igreja nós temos essa situação. Entendeu, irmãos? Então, temos que sim resistir o diabo e ele fugirá de vós. Ok? Mas nós temos outro versículo em relação a isso. O alerta da necessidade dessa vigilância dos ataques espirituais é grande. Lembra o episódio da rã? Lembra que eu falei da rã? É outra historinha. Lembra da rã? Que a rã lembra? Da panela? Da panela lá, da frigideira? Aonde a rã ficou uma frigideira normal, né? E aí ela ficou lá, né? E aí foi aquecendo lentamente. Então, discernimento, irmãos. Discernimento. Satanás, ele vem preparando. Quando você tem discernimento, você tira rapidinho. Ele não chega a concluir o que ele está fazendo. Está tentando fazer, né? Claro. Oi? Não, estou lembrando ele que a rã foi se adaptando à temperatura. Foi se adaptando à temperatura, acontece, se adapta mesmo. Não é pouco, filho. Tem que tomar muito cuidado nesse sentido. Outro fator interessante, estudando aqui a palavra, encontrei em Daniel 10, 12, 13. Achei muito interessante isso daí. A palavra diz assim, que houve, né, a interpretação assim, houve um atraso da resposta de oração. Se vocês puderem abrir aí, Daniel 10, 12, 13. Ou seja, o que está acontecendo? Muitas das vezes, o que está sendo passado para você, até no mundo espiritual, ele quer impedir a sua bênção. Se um anjo, Deus não dá ordem aos anjos a nosso respeito, Sim. se um anjo vem trazer, que ele é um mensageiro, ele vem trazer algo para você, até aí mesmo o inimigo de Deus trabalha para tentar mexer e não trazer a bênção para você, não trazer a sua resposta. Olha que coisa difícil, né, gente? Quando a gente lê essa passagem aqui, a gente vê essa situação. Amém? Então, irmãos, na questão da tentação, olha como é interessante, que é bom a gente fazer isso como referência para a nossa vida. Nós temos que olhar o quê?
as tentações de Cristo, né? A primeira tentação de Cristo, qual que foi? Pedras em pães. Foi isso? Nós não precisamos nem citar. Pedras em pães. O que aconteceu ali? Ali aconteceu o quê? Uma fragilidade visível pelo Satanás. Ele observa a gente, ela está fraca, é ali que eu vou pegar. Meu Deus. Ela brigou, ou ele brigou com a mulher, é ali que eu vou pegar. Depois do momento que eu pagar. Eu já vi pastor dizer, não, você briga em casa, aí chega lá no escritório, tem a secretária toda cheirosinha, oi, tudo bem? E você brigou. E aí, não, mas é verdade, irmãos, é verdade. Eu estou comentando nessa condição para dizer que é possível acontecer uma situação dessa. E aí, há necessidade. O que aconteceu com Cristo? Cristo estava com fome. Cristo está debilitado. Agora você veja o tempo que Cristo... Quanto tempo Jesus Cristo ficou no deserto? Eu vou pôr um capuz. Não trouxe um capuz. O cheiro do cigarro. Igual o ventilador. Então, o que acontece com a gente? A gente precisa entender, nós precisamos entender que quando há essa fragilidade, é aí que nós devemos ficar forte. É aí que nós temos que ter. Então, certa vez um pastor falou para mim, um irmão falou para mim, eu estava numa dificuldade muito grande. Aí ele falou assim para mim, Jaime, é agora que você precisa ser cristão. Quer dizer, existir, fortaleça, porque se você estiver fraco, se você der brecha nessa fraqueza, ele não vai perder a oportunidade. É complicado. Né? Outro ponto importante também, na segunda tentação, sobre pular do pináculo do templo. Isso foi o que, irmãos? Foi um desafio. Foi uma afronta. Não vem dos Estados Unidos, vem da... Meu Deus. vem do próprio Satanás aí, nesse caso. É uma afronta. Entendeu? Então há um jogo, a situação de ele sentir a fragilidade dessa afronta. Se Jesus Cristo não estivesse preparado, não estivesse firmado na palavra, ele não iria resistir. Mas acontece que ele resistiu. Mas por que ele resistiu? Para mostrar para nós que nós passamos pelo mesmo problema. Muitas pessoas vão realmente falar, você está doente? Eu não sei se eu mandei para vocês um vídeo, sobre a questão de doença, né? É o reverendo Hernandes falando, perguntaram, crente pode ter depressão? Não sei se você viu esse vídeo, mandei, né? Aí ele fala, bom, quem está cheio, né, do Espírito Santo, quem está, na verdade, vazio do Espírito Santo, para que Deus fique na totalidade. Não pode usar óculos? Não poderia usar óculos. Para que você tem uma doença? Está cheio. Entendeu? Então, nós temos as nossas dificuldades e temos que entender que Deus abençoou a humanidade, abençoou com os remédios, abençoou com os médicos, abençoou com os hospitais, para que nós possamos cuidar daquilo que Ele nos deu, que hoje é propriedade dEle, que é o templo do Espírito Santo. Então, nós temos a nossa obrigação. Nós temos a nossa obrigação com relação a isso. Então, Ele vai desafiar. Por que o Jaime, eu tive isso no começo dos meus problemas de saúde. Eu perguntei para Deus,
eu toquei pedra na cruz. Eu fiz alguma coisa muito grave para Deus. Não paro. Estou direto no hospital, estou direto na UTI, estou direto internado, tomo remédio. E todas as vezes que eu vou, eu sinto dor, irmão. Eu sinto dores fortes. Eu chego chorando no hospital, muitas vezes aconteceu isso, eu cheguei chorando. E hoje eu vejo que ninguém pode falar para mim que eu estava em pecado. Ninguém vai falar para mim que Deus estava me atentando. Ninguém pode falar para mim, entendeu? Que Deus tinha que corrigir alguma coisa. Claro que Deus, em certos momentos, Ele trabalha da sua maneira. Mas no meu caso específico, não foi assim. Só que, pergunte para Deus. Quantas vezes eu falei de Deus, de Jesus, aonde eu estava? Quantos médicos, quantas enfermeiras, quantos atendentes. Nós tivemos oração ali. Reconhecemos irmãos da fé ali, trabalhando. E conheci também espírita. Espírita. A mulher falou, eu sou espírita. Eu perguntei para ela, você crê em Deus? Crê. Então vamos conversar. É bem assim. Tá? Então, vejam bem, irmãos. É importante que a gente não receba esse desafio como afronta de Deus. Eu digo sempre, se Deus permite que nós passamos por algumas dificuldades de saúde, lembre-se uma coisa, somos motivos de oração. Somos motivos de dobra de joelho, intercessão. Por isso que eu defendo também, como pastor, pastora, todos nós defendemos, que todos nós, quando tivermos qualquer tipo de problemas, o WhatsApp é mais fácil, né? Avisa lá no WhatsApp, vamos entrar em oração. Vamos entrar em oração. A oração a todo momento. Não é isso, pastor? Não é, pastor? É no trabalho, é em casa, é em qualquer lugar. Nós estamos fazendo uma oração específica aqui, mas a palavra fala claramente que nós devemos orar a todo momento. Essa é a nossa comunhão com Cristo. A nossa comunhão com Cristo é estar com Ele em todo momento conosco. Amém? Depois nós vimos sobre o terceiro, né? A terceira tentação, que seria reinos, né? Em troca de reinos. Ou seja, quando Satanás, ele cobra de você alguma coisa. Ele te promete alguma coisa. Então, a promessa é muito complicada. Por isso que tem certas igrejas que está cheia. Por quê? Porque a pessoa quer ter o seu carro novo, quer ter a sua prosperidade, então ela vai fazer barganha com Deus. Eu dou algo para que Deus me dê. Baseado dentro dessa situação que financeiramente há um crescimento, as pessoas divulgam isso. Tá? Como a questão LGBT+. Ok? Então, se você está na rede social, você vê a situação. Ok? É essa a situação. Agora, o que Deus pede? Deus pede o evangelho puro. Deus pede o evangelho de crescimento. Deus pede o evangelho de doar. Ser prisioneiro. Não é ser à vontade. Amém? Somos prisioneiros de Cristo. Então nós não somos à vontade. Não é o nosso desejo que vai prevalecer. É o desejo de quem? De Cristo. Ok? Então, há essa diferença. Hoje em dia, também, situações as pessoas irem à igreja porque, como se fosse cartomante. Aonde você vai e ela quer saber de Deus
o que vai acontecer com ela. É. E essa revelação que é dada entre nós, porque eu sei o que acontece aqui, que é espontânea de Deus, vira um comércio. Olha só o problema que Satanás joga dentro da igreja. As pessoas indo para a igreja, não olhando para a cruz, não olhando para Cristo, mas olhando no que ela vai receber, no que ela deseja. Ok? Então, culto de muita revelação, culto de muita... Não, você vai dar 10 reais aqui, mas amanhã você vai ganhar na loteria. Você vai ganhar não sei o quê. Pode? Não. Deposita no altar. Esse tipo de combate, ele tem sido propagado por Satanás naquela igreja. Eu nem lembro, estou lembrando agora, tá? Naquela igreja que reivindica a Cristo. Em seu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo. E Jesus responde: não te conheço. Porque é uma igreja que não tem comunhão com Cristo. Porque só está buscando os seus interesses. Então, Satanás, o diabo tem o diabo diz assim, Mateus, deixa eu ver aqui. O diabo age para afastar o homem de Deus, como fez com Eva, e tentou fazer com Cristo, nós vimos agora. Em Efésios 2:2, a palavra de Deus diz assim, fala do Espírito. O Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. É esse que é o grande problema. É ser obediente. As igrejas sérias, as igrejas que buscam o ensino, buscam a pura verdade, como que elas estão hoje? Cheias? Não estão cheias. Não tem interesse. Certa vez um pastor falou para mim também, eu guardo muito essas coisas que o pastor fala, né? Ele disse assim, que a essência do cristão é ser um mendigo falando para outro mendigo aonde ele encontrou o pão. Ou seja, não somos nada, mas precisamos falar para outro aonde que ele come. Então essa é a nossa defesa. Amém? Então nós temos esse problema da contaminação. Outro fator importante também, que é bom a gente falar sobre essa questão de batalha espiritual, é o fato de que a palavra de Deus diz assim, em Levítico 19:31, não vos voltareis para os que consultam os mortos, nem para os feiticeiros. Não os busque para não ficares contaminados por ele. Eu sou o vosso Deus. Então, entendam bem, irmãos, da mesma maneira que Satanás nos conhece porque está ao nosso derredor, ele pode também muitas vezes se disfarçar de anjo de luz para nos dar uma resposta que nós precisamos. E principalmente Deus proíbe, meu entendimento é assim, irmãos, Deus proíbe a consulta aos mortos, porque quando você não está em Cristo e pede alguma coisa que Deus não permite, Satanás pode querer dar para você. É o caso da cartomante. É o caso de você consultar mortos. Porque o que acontece? Se ele está ao seu derredor, ele não conhece o seu timbre de voz,
Ele não conhece as tuas atitudes? Sim. E ele não pode se disfarçar dizendo que é aquela pessoa que você gostaria que estivesse viva? Meu Deus. Eu entendo desse jeito. É. Essa é a minha defesa em relação a isso Eu daí. vi isso esses dias. Entendeu? Então ele pode se disfarçar de anjo de luz. É, lógico. Então, mais uma vez, ele está criando, ele está alimentando as igrejas falsas. É. Outro evangelho, outras seitas, porque se tornam seitas. Se elas não estão na conformidade da palavra, nós entendemos, nós como cristãos entendemos que são seitas. Ok? Então, há uma situação importante que nós precisamos entender. E nós precisamos entender o que João fala aqui. 1 João 2,16, porque todo o mundo que há, por tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Elas, não procedem do Pai, mas do mundo. Então, esta é a nossa observação constante. Na realidade, a concupiscência da carne, ou seja, dos desejos, muitos desejos desfreados, errados, que como Deus pede para nós termos uma firmeza, devemos ser prudentes no que nós vamos fazer, da mesma maneira, a gente tem que entender que no mundo vai trazer coisas para nós, para derrubar essa prudência. Há desejos. Sim, quem quer ter um carro bonito? Bom, eu já não quero mais, né? Também estou feliz com isso. Só tem o fusquinho. Uma casa diferente, grande e tal. A pessoa tem vontade de querer, mas isso não é obsessão. Isso não pode especificamente ser a primícia da sua vida. Então, quando a primícia da sua vida deixa de ser a casa de Deus, deixa de ser o reino do Senhor, você vai estar procurando desejos do mundo, que é o desejo da carne. Não é isso, pastor? Não é verdade? Então, quando você deixa de olhar para o reino do Senhor, você olha, Deus, não vivemos, não temos que viver, não temos, sim, mas eu estou falando das primícias. Se as primícias do cristão fossem ótimas nesse sentido, igreja nenhuma fechava. Igreja nenhuma sentia falta das necessidades, não sentiria. Mais igrejas seriam abertas e mais pessoas poderiam ser salvas. Então, quando você olha de outros olhos, fica difícil. Concupiscência dos olhos. Então, realmente o caso, por exemplo, da Eva. Olha o exemplo da Eva. Como que a Eva pode dizer que aquele fruto era gostoso para comer? Já está errado ela achar mais bonito que os outros. Já estava errado que ela decidiu comer ele e não comer os outros. Está errada também na curiosidade. Está errada de estender a mão e ser contrário à palavra de Deus. Então, olha quanto erro Eva cometeu ali. Ok? E também dá o quê? Lugar ao estranho. A uma pessoa que ela não conhece. Ela conhecia Adão, mas ela estava conversando com uma pessoa estranha. Será que uma pessoa estranha você vai dar tanto crédito assim? Só porque ela fala de Deus? Então. Tem gente que fala de Deus, mas não é cristão. Veja, às vezes, sabe aquela coisa? Eu sirvo tal religião, mas eu não sou praticante. Pronto. Começou por aí.
Também. Concupiscência soberba da vida. Ou seja, eu sou, quero ser e gosto e acho que eu sou o melhor. Sem mim nada acontece. Meu Deus. Sem mim a igreja fecha. Meu Deus. Eu faço o melhor. Eu sou melhor, ninguém faz melhor que eu. Entendeu? Então, é uma coisa que Quase Jesus. é mais fácil assim, né, irmã? Dá licença, Jesus, deixa eu entrar. E agora eu que vou falar? É complicado. Mas esse problema, irmãos, é bem assim. Como eu estou meditando sobre essa palavra que eu vou fazer lá em Jandira, essa condição mesmo de urgência diante desses fatos. Porque tem gente, irmãos, por incrível que pareça, seitas que estão sendo abertas, coisas que sabe, arrepia. Às vezes, né, eu ouvi o pastor falar que subindo na coluna. Meu Deus. Certo? Coisa, o pessoal, por incrível que pareça, vai. O pessoal vai lá, gosta de espetáculo. Na verdade, o pessoal gosta de espetáculo. A verdade é essa. A verdade é essa. O dia que nós entrarmos na igreja, vou falar para vocês, irmãos, o dia que nós entrarmos na igreja e o pregador for mais importante que a palavra, é para você ir embora. Sim, deu lugar, tá, maravilha. Mas se você perguntar para muitas pessoas o que foi falado aquele dia, eu não lembro. Não prestou atenção? Quem tem ouvido, ouça. Não prestou atenção. Então é complicado. Então é muito forte essa coisa de a gente ser que nem essas pessoas são. Eles fazem do jeito dele para enganar, para que as pessoas se interessam a participar da seita deles. Então nós temos esse problema também com relação às igrejas. Se sóbrio, preste atenção. Eu até vou contar, dá para me contar aqui, já estou quase encerrando, irmãos. Certa vez, eu vim de uma igreja de origem japonesa, tinha 50% japonês, metodista livre, tá? Metodista livre. E um membro da igreja, um senhor, ele falou: Jaime, deixa eu te dar uma, para colocar no pé, embaixo do pé, como que é o nome que diz? Palmilha. Deixa eu te dar uma palmilha. Essa palmilha é muito boa. E a palmilha é tudo cheio de bolinha. Ele me deu. Perfeito. Eu sou uma pessoa só se eu tiver muito ruim. Aliás, se eu tiver muito ruim, que eu vejo que eu vou chegar na igreja e vou ficar de corpo em presente, é melhor eu não ir. Porque eu não vou aprender nada. Entendeu? E eu sempre fui assim. Sempre ligado na palavra. Mais ou menos assim, quando a gente recebe, a gente está pregando, não, a pessoa está pregando, e você fala: poxa, será que ele vai falar aquilo? Será que vai falar aquilo? E às vezes a pessoa não fala, você sai da igreja assim: poxa, ele podia ter falado aquilo. Mas você, não vai cobrar da pessoa, é você, né? Como se você pregando aquela mesma coisa, se você tivesse outras situações, né? Então você fica atento. E eu nunca fui de piscar, eu acho que mais de 3 segundos, sabe aquela piscada forte? Durante o culto, durante a pregação. Quem vê isso? Quem está pregando vê. Quem está pregando. Quem está pregando vê. Se você piscar mais, quando você dá aula, é assim, eu tenho esse costume. Por que eu tenho costume? Porque eu preciso nas minhas aulas ter a certeza de que o meu ensino está sendo feito. Porque se alguém perguntar para ele daqui a pouco, porque vão fazer auditoria,
muitas das vezes. E vai perguntar o que eu dei de aula. O cara fala, eu não lembro. O Jaime não falou isso. Quando é um só é complicado, mas quando é mais, não. Eu falei ou não falei? Falei. Então eu fico prestando atenção. Mas também por fato da pessoa estar cansada, depois do almoço, então, irmão, Esquece. Morreu. eu tenho que ameaçar eles com um pedaço de alguma coisa, apagador, alguma coisa, eu falo assim, se você piscar mais de 5 segundos, eu vou tacar na sua cabeça. Entendeu? Começar a fazer isso. Você tem esse problema? Tem esse problema? Levanta, assiste de pé, vai lá lavar o rosto, mas não durma, porque eu estou de olho em você. Eu não deixo dormir. É bem assim que eu faço. Vamos comprar um apagador então. Irmão, Tem vezes que nem no grito não vai, filho. mas o que aconteceu? Eu fui num domingo e, infelizmente, eu coloquei essa palmilha. Bocejei o culto inteiro. Quase dormi lá. Aí, agora eu acredito nesse negócio de pé, assim, sabe? De pé, assim, que tem resposta, sabe? Me acomodo uma tal maneira que eu bocejava. Eu fiquei com vergonha. Mas voltando ao nosso. Eu vou comprar para não dormir. Ó, pastor, eu recomendo porque eu fiz a experiência. Fiz a experiência não. Eu caí na armadilha. Vai pra pôr pra dormir em casa. Pra dormir. Vai fazer igual o dormir de tênis. Verdade. E é uma coisa japonesa, sabe? Pra você dormir. Põe a palmilha e veste a meia. Vixe, acabou. Pronto, morre. Acabou. Aquilo levanta mais nunca da igreja. Hipersexual. Irmãos, então vejam bem. A falta de temor a Deus e a dureza do coração, ela contribui. Porque você você tem que ser uma pessoa responsável perante Deus. Você tem que ser um obreiro aprovado por Deus. Você tem que obedecer a Deus. Verdade. A palavra de Deus em Romanos 22. Porquanto tende conhecido a Deus, não o glorificando como Deus, torna-se nulo em seus raciocínios. Então significa o quê? A falta de entendimento, a influência pela carne, muitas vezes provocado por Satanás, pode fazer a diferença entre ele atuar na sua vida ou não. Então é essa a diferença. Romanos 21, 22. Em Hebreus, a palavra de Deus diz assim, Hebreus 3,15: não endureceis o vosso coração como na provocação. Satanás, o desejo de Satanás, qual é o desejo de Satanás? Que o seu coração endureça, irmão. O seu coração, ele começa a endurecer e o velho homem sabe, como aquela erva contaminada do joio do trigo, sabe? Quando você, o trigo não vai crescer, não está crescendo, não tá, a erva daria vai subindo, ela vai aumentar. Então, isso é muito importante, irmãos. Por quê? Porque, como eu disse para os irmãos, a situação é lento, devagar. Porque, veja bem, até a hora que eu olho para o pastor e falo assim, pastor, vou orar muito por você. Mas por quê, pastor? Porque o peso está maior em cima dele. Tá ou não tá? A pastora também. Ele vai pegar quem? Primeiro ele tá. Mas deixa eu descobrir que nós vamos juntos lutar contra ele. Não é verdade? Mas quanto mais preparado, quanto mais capacitado nós somos, mais fortes nós somos. Mais condições de combater o bom combate, mais condições de usar a armadura de Deus.
Não é verdade, pastor? Então, é importante que nós tenhamos cuidado e permanecemos fiel. Claro, é óbvio que nós temos Deus conosco. Ele não vai prometer algo que não possa cumprir. Não é verdade? E Ele vai te livrar das astutas ciladas do diabo. Então, muitas vezes, irmãos, nós achamos que estamos na boa, mas não estamos não. Jesus está à porta, ou algo é sério, isso que nós estamos fazendo na nossa vida cristã é muito sério. Outra coisa, vou encerrando, pastor, tá? Outra coisa importante. Eu estive meditando que aquele sonho, aquele encontro, não vou dizer que é sonho. Eu estava na UTI, estava lá, apagado, aonde eu vi o livro, né? O livro da vida, da minha vida, eu entendo que é da minha vida. Vi aquele monte, né? Uma cordilheira assim, né? Com o símbolo de várias denominações. Do lado eu vi a cruz também pegando fogo, sozinha, só no monte, sozinha. E depois o outro episódio foi a luta de gigantes, onde eu vi as costas de gigantes lutando. Então, cada vez mais Deus está me mostrando. Primeiro, o livro, tudo que nós fazemos é registrado por Deus. É registrado. A única coisa que Ele apaga e não lembra mais é os nossos pecados. Não foi isso? Não é isso que nós aprendemos? A única coisa. Mas o que nós fazemos, tudo que nós fazemos é registrado. Agora, quanto às igrejas e à cruz, é isso que eu falei para os irmãos. Tá? Eu não sei que igreja que é. Não lembro. Eu sei que no momento lá eu conheci que é de igrejas. Tá? Ali são as seitas. Ali são as igrejas falsas, que estão longe de Cristo. Quer ver uma igreja vazia, pouca gente, com essas dificuldades que nós temos de chamar pessoas para nosso interior? É pregar o que nós pregamos, pregar cruz, pregar arrependimento. Entendeu? Ninguém gosta de mudança, porque a mudança mexe com o sentimento nosso, a gente dói, toda mudança dói, e as pessoas não querem, as pessoas querem ficar à vontade. Então essa é a situação, por isso que Deus falou para mim, não, você tem que pregar a cruz, isso que eu entendi. Aleluia. E o outro terceiro é o que? A luta não é pequena não, a luta não é pequena, porque se a gente deixar de ser obreiro de Deus, o inimigo vai ganhar mais almas. E ele briga, não com os que são deles, né? Mas quer brigar com nós, que sequestramos as pessoas que eles querem, que ele quer, né? Junto